Hoje eu vou fazer um tour diferente com vocês. Eu não tô numa casa de verdade, mas eu vou começar a fazer uma série aqui de reagindo ou comentando casas de arquitetos renomados. E eu acho que isso é bem interessante para a gente se aprofundar um pouco na arquitetura e, claro, trazer para a gente ideias e conceitos e informações, arquitetos renomados, que a gente pode trazer também para a nossa decoração, para o nosso design de interiores e muito mais, assim, a riqueza de informação que eles nos dão. Então a gente vai começar hoje com uma casa que ela fica em Melbourne, de frente para o rio Yarra. Ela foi desenhada toda pelo arquiteto John Wardle, que também é um morador. Então ele fez a casa para ele. Vamos lá. Então essa aqui é uma casa que foi feita em parceria com a Arte Domus Interiores. Então a casa chama New Residence, é do arquiteto John Wardle. E aqui eu já vou pausar. Essa cozinha dá para ver bem claro que ela é uma cozinha que tem tanto o teto quanto as paredes e o piso de madeira. E o que a gente tem que tomar cuidado? Quando a gente usa bastante madeira, como é nesse caso, tem que tomar bastante cuidado para não ficar um ambiente um pouco mais oprimido. Não sei se vocês já foram no escritório de advogado, por exemplo. Normalmente é muita madeira, porque dá essa sensação de opressão, de tipo assim, de estar te engolindo. E isso tem que tomar bastante cuidado. Tanto é que aqui ele usou o contraste do preto com a madeira e os objetos muito minimalistas. Por exemplo, as luminárias são bem discretas. O tampo da pia, que é essa mesa, na verdade não é uma mesa, é um tampo de bancada de pia. Então assim, aqui, lógico, foi usado com maestria essa combinação da madeira com outros materiais, justamente para quebrar um pouco essa opressão que a madeira causa. Ela é um material natural, que dá muito aconchego, dá um calorzinho, mas ela tem que ser usada com muita sabedoria, porque se coloca demais, ela fica opressora. Eu vou contar um pouquinho da história dessa casa. Essa casa, ela é uma casa de 1951. Na verdade, ela era um estábulo e o John, que é esse aqui, ele passou pela casa. A casa não tinha muita coisa bonita, na verdade, mas ele se apaixonou pelo lugar. Imediatamente ele quis comprar a casa. Só que a casa não estava à venda, mas ele insistiu bastante e ele conseguiu comprar a casa em 1990 e ele renovou toda a casa, né? Fez com padrões muito modernos. E uma coisa que eu queria destacar aqui é como é que ele colocou um ponto de cor no banheiro de uma forma muito interessante. O banheiro é todo branquinho, todo clarinho, e aí ele colocou esse ponto de cor para dar um contraste, puxar a nossa visão para esse ponto. Isso é uma técnica do design de interiores, que é você ter um ponto focal. E aqui ele usou o ponto focal como chuveiro e ficou super interessante. Um ponto muito importante nessa casa é o uso dos materiais e dos ladrilhos, mas a gente vai se aprofundar nisso um pouco mais para frente. O importante é que o John, ele é muito interessado na história por trás dos objetos. Ele gosta muito do fazer objetos, de criar objetos, saber a história por trás dele. E esses dois objetos são bem interessantes porque tem, além de tudo, uma memória afetiva para ele. Essa mesa de centro foi ele que desenhou, essa mesa de chá. E essa mesa desse bonequinho tem memória muito afetiva para ele porque ele comprou quando ele ainda era estudante na faculdade. Então é aquilo que a gente sempre fala, né? A casa tem que ter teu sentimento, porque a casa não é só uma casa linda e maravilhosa premiada. Ele tem objetos de afeto dele, que é o que a gente sempre fala. A casa tem que ter afeto. A casa tem que ser o seu refúgio. E nada melhor do que ter objetos que te transmitem sentido. Essa mesinha, ela é uma mesa desenhada pelo John para a mulher dele, Susan. Na verdade, é um porta-joias, é uma caixa de joias. Os pés dela, principalmente, são inspirados nessa cadeira sédia, super ligeira, e foi desenhada pelo Gio Ponte, e ela é de 1957. Também é um objeto de amor dele. Aqui ele está mostrando como que os objetos interagem com o espaço, né? Um objeto que ele todo se transforma, meio que um Transformers. E ele gosta muito. Essa aqui é uma lua que ele traz a natureza para dentro de casa. E nesse quarto fica bem claro o que a gente sempre fala da iluminação. Como é que a iluminação é importante, cria ambientes diferentes, né? Ela cria cenas diferentes. A iluminação sempre muito importante. O quarto em si nem é tão elaborado, é um quarto sem muita decoração, sem muitos elementos, mas só a iluminação já faz toda a diferença.
objetos também customizados. Ó, ele gosta muito de brincar com essa coisa do ambiente que se transforma. A casa foi toda desenhada e inspirada, projetada para respeitar e ficar totalmente integrada com a natureza. Ela tem 3 árvores em volta delas, que são os olmos. Para ele poder fazer esse projeto, ele teve que se aconselhar com um conselho de arborismo para saber como é que era a copa das árvores e como é que eram as raízes das árvores, para que a casa ficasse totalmente integrada e respeitasse as árvores. Então, assim, todas as janelas e aberturas e fachada, para que a natureza entrasse e de qualquer ambiente da casa seja possível ver essas árvores. E aqui são as 3 árvores, que são os olmos, que ele quis preservar. E ficou incrível. Ó, a janela que mostra o tronco da árvore, que coisa mais linda. O John, ele é muito interessado na história de como que os objetos foram feitos e a história por trás dos objetos. Ele também é muito fascinado pela cultura japonesa e é aí que entram os azulejos, porque quando essa casa foi desenvolvida, ele tinha acabado de chegar do Japão, de uma região que chama Yokonami, onde foi fundada a marca de ladrilhos Inax. A Arte Domos, que fez o design de interior, entendeu muito bem essa necessidade, essa admiração do John pelos objetos japoneses que, apesar de muitas vezes simples, ele sempre tem um propósito. Uma simples xícara de chá tem um propósito por trás, tem um ritual. O ritual do chá sempre muito respeito. E isso ele trouxe para a casa dele com os azulejos. Ele estava na região de Tajimi, o banheiro que é conhecido na casa, que foi apelidado como Floresta de Bambus, foi feito com azulejos trazidos dessa região de Tajimi. E os azulejos não foram recortados. Esses azulejos são da marca Inax. E o cômodo foi feito de acordo com o tamanho dos azulejos. Nenhum azulejo foi cortado. Essa daí é uma pia feita de quartzito natural. Ela tem 12 milímetros de espessura, que dá uma leveza incrível na cozinha. E esse é o banheiro que é conhecido como a Floresta de Bambus, porque todos esses azulejos foram feitos por uma ceramista da região do Vale do Tajimi, ou da Vale Tajimi, ou Tahimi, não sei como é que diz. E é uma senhora que fez esses azulejos há mais de 30 anos, num forno que ela tinha do lado de fora da casa dela, e ela não produzia mais, mas eles quiseram que ela produzisse, e cada azulejo foi feito individualmente e nenhum se repete. Então, assim, é incrível, nenhum foi recortado, o cômodo foi feito nas medidas do azulejo e dá esse efeito de bambu. E esse espelho, ele é de um design também, foi desenhado por esse arquiteto chamado Diego Van Carter, feito em Murano. A pia também é de design, foi feita pelo arquiteto Angelo Mangiarotti, ela chama Agape Pedestal e ela também é um clássico do design. E eu ainda chamo atenção para a torneira desse lavabo. Ela é uma torneira que ela não encosta na pia, é como se fosse um respeito mesmo pela pia, não tem interferência, por ser uma peça realmente de design. Esse aqui são os azulejos da suíte master principal, que fica no andar de cima, e os azulejos também são da Inax, de Yokonami, e as pias da linha Agape, mas elas foram inspiradas em flocos de neve quando caem. Todo um design por trás, um pensamento por trás. Uma coisa interessante dessa casa é a incidência da luz solar. Como que a luz na casa muda nas estações do ano e mudam durante o dia, criando novas cenas na casa. E um ponto que eles colocam é que isso é bem difícil de desenvolver sem janelas de teto. Não tem janelas de teto nessa casa, mas mesmo assim, tanto a iluminação quanto a não iluminação, a sombra, a escuridão, interferem no design da casa. Assim, é uma casa super espetacular, é uma casa que ela vai com certeza entrar aí para um museu depois, quando não for mais habitada por essa família, e ela é um ícone do design. Então eu espero que eu tenha apresentado um projeto legal para vocês, que vocês tenham gostado. Para mim é muito legal, porque eu estou estudando essas casas e dividir com vocês é super interessante. Eu acho que a gente sempre pode trazer pontos de arquitetos renomados que a gente pode colocar aqui na nossa
decoração, reforçando como que a decoração afetiva é importante, muito mais do que ter uma casa linda, é ter uma casa que te abraça. E se você gosta desse tour virtual, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, eu tô bem no comecinho, aí você me ajuda, me dá uma força para fazer mais vídeos como esse, e por enquanto ficamos por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!